Inspirar é proporcionar uma direção que traz edificação a outros. Todas as boas ações e a nossa boa vontade são ensinos que podem transformar para sempre a vida de outras pessoas. Hoje vamos falar sobre inspiração. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Deus abençoe você que está enviando esse vídeo agora. Nós estamos iniciando nosso estudo bíblico. Nosso tema hoje é inspiração. E eu quero convidar você para estar abrindo sua Bíblia, para a gente já estar dando início, na epístola de 2 Timóteo, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 13, e que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os antepassados sirvo com uma consciência pura, e de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e depois a tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou segundo a sua santa vocação, não segundo obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Amém. Esse texto, Paulo a segunda carta a Timóteo. Paulo está trazendo suas últimas orientações, inclusive a Timóteo. Brevemente ele já seria decapitado. E o que acontece? Eu quero enfatizar aqui nesse texto o relacionamento entre Paulo e Timóteo. A gente percebe o seguinte: no versículo 1, ele já diz a Timóteo o seguinte: meu amado filho. Paulo tinha um carinho tão grande por Timóteo e ele tratava Timóteo como um filho, né? Um filho na fé, que na verdade assim foi. Paulo discipulou a Timóteo e esse discipulado trouxe um laço muito grande entre o apóstolo e seu discípulo. Quando nós falamos assim a questão de inspiração, então hoje, por estarmos falando desse tema, nós vamos falar muito sobre exemplos. E o que nós vemos aqui, já logo nesse texto, é o seguinte: os exemplos que Paulo cita da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo, e orientando Timóteo a seguir inclusive seus próprios exemplos, né? Ou seja, o apóstolo Paulo dizendo: olha, segue também o que eu tenho te ensinado. Vou contar uma pequena experiência que eu tive para você ver como que essa questão do exemplo ela fala mais do que as próprias palavras. Okay? Eu tenho um filho de 5 anos e desde mais ou menos uns 3 anos ele ora junto comigo e com a minha esposa. Eu e minha esposa toda noite nós nos reunimos para orar juntos
E o Davi começou a participar desse círculo de oração, mais ou menos aí, com 3 anos de idade. Não estou certo da idade, não. Mas uma criança com essa idade, ela já fala e já entende o que está acontecendo ao redor dela. E o Davi, a gente reunia com ele, chamava ele para orar, mas nunca pedíamos para ele orar. Nós simplesmente orávamos e ele acompanhava a gente na oração. Uma bela noite, o Davi falou assim: papai, quero orar. E aquilo me surpreendeu, confesso para você que aquilo me surpreendeu, porque apesar de orarmos juntos ali, nós nunca tínhamos ensinado Davi a orar. Simplesmente orávamos e ele acompanhando. E ele, naquela noite, ele pediu para orar. E a oração dele foi o seguinte: papai do céu, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo papai e pela mamãe. Amém. Uma oração simples, dentro do contexto dele, né? E eu fiquei assim, sinceramente, eu fiquei maravilhado, porque uma coisa aconteceu. Sem sabermos, nós estávamos passando exemplos para o Davi. E talvez se eu tivesse falado para ele: Davi, você tem que orar, ele não teria orado, mas como ele nos via orando, aquele exemplo foi adquirido por ele, foi absorvido por ele, e chegou ao ponto que ele quis fazer a mesma coisa, ou seja, o exemplo o inspirou a fazer igual, sabe? Então, o que eu vejo aqui, por exemplo, na relação de Timóteo com Paulo, né? Timóteo como o filho espiritual de Paulo, é que Timóteo via as coisas que Paulo, como Paulo era, via os exemplos de Paulo, via a perseverança de Paulo, via a força na fé que Paulo tinha, e optou por seguir esses exemplos. Então, Paulo inspirou a Timóteo, percebe? Às vezes, irmãos, a gente fica muito focado em falar muito, mas o melhor ensino que nós podemos passar quando se trata de vida, sabe? E especialmente como estamos no estudo bíblico, tratar de vida cristã, são as nossas ações. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Eu digo que existe um jargão, né, que diz o seguinte: uma imagem vale mais que 1000 palavras. E trazendo isso para o nosso estudo aqui, eu vou dizer para você que o seguinte, que uma ação ela vai valer mais do que uma aula inteira de teologia. Uma ação cristã. Tá? E por que disso? Muita gente fala de si mesmo e expõe assim: eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Mas qual seria a credibilidade que uma pessoa dessa teria caso ela fale de si própria, porém ela não tenha as ações para refletir o que ela fala dela mesma? Obviamente que o que vai trazer mais ênfase na vida de uma pessoa não é o que ela diz ser, é o que ela é. E o que ela é vai se externar por meio das suas ações, por meio das suas obras, por meio do seu comportamento de vida, até mesmo do seu falar, a forma de falar, os assuntos que a pessoa participa. Isso tudo vai fazer parte da sua reputação. E essa reputação que vai servir de exemplo para outras pessoas. Aí nós vamos entrar num tópico que eu queria compartilhar com vocês. Bom, esse tópico é o seguinte, é uma pergunta. Eu vou falar para você o seguinte: olha, se eu fizer uma pergunta para mim mesmo, quem sou eu? Então, aparentemente, é uma pergunta simples, concorda comigo? Pergunta simples: quem sou eu? Agora olha os exemplos. Eu posso responder para mim mesmo: eu sou um homem de Barra do Piraí. Ou então, quem sou eu? Eu sou Rogério Filho, casado com a Daiane. Quem sou eu? Eu sou um funcionário da empresa X. Quem sou eu? Eu sou Rogério Filho, evangélico. Percebe? Eu fiz a pergunta várias vezes e dei várias respostas diferentes. Apesar de uma resposta não ter nada a ver com a outra, mas todas estão verdadeiras. Qual que é o lance dessa pergunta, então? Apesar de ser uma pergunta simples de responder, ela é muito abrangente. Eu posso responder de mim mesmo de diversas formas, e todas verdadeiras. Todas verdadeiras. Mas, e se esse cenário muda? Vou explicar o que eu quero dizer. Vamos imaginar uma situação onde tenha eu, tá? Eu,
vamos colocar assim, um amigo meu, ok? Vamos dizer assim, um colega de trabalho, por exemplo, colega de trabalho, e uma pessoa que acaba de me conhecer, tá? Então, nesse exemplo, somos 3 pessoas, eu, um colega de trabalho e uma pessoa que acaba de me conhecer. E essa pessoa que acaba de me conhecer, ela pergunta para o meu colega de trabalho, quem é ele? Agora a pergunta está em terceira pessoa, ok? A pergunta está em terceira pessoa, quem é ele? Bom, o meu colega de trabalho, o que ele vai dizer? Ele vai responder, ele é o Rogério Filho. E provavelmente ele vai acrescentar um dado de, tipo assim, algo que ele vê relevante em mim, segundo a opinião dele. Por exemplo, ele vai falar assim, olha, aquele rapaz ali, ele é o rapaz que trabalha com isso, que faz aquilo e tal. E se ele quiser fornecer mais alguns dados, ele vai trazer meus dados de comportamento. Ele é um rapaz que ele é mais quieto, ele é um rapaz dedicado no trabalho, ele é um rapaz que não gosta de faltar serviço. Então ele vai trazer, sabe, as informações de acordo com o que ele vê em mim. Então, o que eu quero dizer com isso? O meu achar de mim mesmo muitas vezes vai ser equivocado. Não sei se você já observou isso. Muitas vezes tem gente que fala assim, olha, eu faço muito bem isso e tal. E quando você vê o resultado, não é aquele resultado que a pessoa enxerga. E não quer dizer que ela está mentindo. Muitas vezes ela não consegue enxergar o que ela é, o que ela pode fazer, o próprio comportamento, sabe? Então, quando eu penso assim, eu quero ser inspiração para alguém, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, quem eu sou? Eu posso inspirar alguém? Bom, obviamente que para inspirar alguém, como nós estamos falando de doutrina cristã, nós estamos falando de inspirar positivamente, dentro do Evangelho, lógico. Entende? Então, eu vou olhar para mim mesmo e dizer o seguinte, o que eu tenho sido dentro dos princípios bíblicos, dentro dos princípios cristãos? Porque, por exemplo, se você perguntar assim para uma pessoa, você é uma pessoa boa? Normalmente você vai ouvir, sim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não roubo, eu não, sei lá, não vai usar uns termos assim. Mas a bondade não restringe só esse tipo de coisa, ela vai abranger várias coisas. Então, às vezes a pessoa ela enxerga um ponto daquele e fala assim, não, eu sou uma boa pessoa. Era muito comum você falar assim, não, você acha que você vai ser salvo? A pessoa fala assim, eu vou ser salvo, eu não mato, eu não roubo, eu não uso drogas, né? E a pessoa acha que esse é o ponto suficiente para ela ser salva, sabe? Então ela não conhece nem a si própria, porque a pessoa ela pode até, por exemplo, não matar fisicamente uma outra pessoa, uma terceira pessoa, mas ela pode atingir uma terceira pessoa, por exemplo, com palavras, de forma que joga a pessoa até numa cama, sabe? E muitas vezes, quando a pessoa fala de si própria, ela não percebe esses detalhes. Então, quando eu pergunto quem sou eu tenho que observar o que eu produzo, sabe? O que eu produzo, o que eu estou trazendo para as pessoas que estão à minha volta, sabe? Por exemplo, as pessoas que estão à minha volta, elas se enchem de esperança com o que eu falo para elas. As pessoas à minha volta conseguem aprender algo de bom comigo, sabe? Tipo assim, alguém chegar para mim e falar assim, nossa Rogério, você fez aquilo e eu gostei muito daquilo que você fez e eu passei a fazer igual a você porque aquilo foi muito bacana. Essa é a verdadeira forma de responder para mim mesmo, quem sou eu? Ou seja, vendo os meus resultados com as outras pessoas. Então, se os meus resultados forem positivos, eu sei que eu vou inspirar outras pessoas. E isso, assim, é bem complexo, sabe, irmãos? É bem complexo. Porque nosso comportamento ele pode variar. Por exemplo, como que eu reajo, mesmo sendo uma pessoa de fé, mesmo sendo uma pessoa que prega a palavra, mesmo sendo uma pessoa que ora, como que eu reajo, por exemplo, quando acontece um imprevisto sério na minha vida? Vamos supor, acontece uma situação de enfermidade
dentro da minha casa, como que eu reajo? Eu reajo com desespero, eu reajo com calma e com fé, eu reajo com depressão, como que eu reajo? Não parece, mas essas coisas vão influenciar outras pessoas que convivem comigo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, inclusive, que é do meu trabalho também, um homem que ele passa muita dificuldade. Ele é um cristão e uma coisa que eu sempre admirei demais nele, eu conheci ele há muitos anos e vi muitas coisas que aconteceram na vida dele, mas eu nunca vi aquele homem reclamar. Nunca vi, sabe? E aquilo me inspirou, porque eu falava assim, nossa, ele passa por isso tudo, mas ele não reclama, ele não murmura, pelo contrário, ele agradece a Deus por tudo. E aquilo me inspirou a querer ser igual a ele. Ainda faltam muitos passos para mim ainda, para chegar ao que eu vejo nele, por exemplo. Mas eu consegui dar passos nessa direção, porque eu vi nesse homem uma inspiração e aquilo mexeu comigo, aquilo foi bom para mim, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa quando ela é afrontada, sabe? Às vezes você vê a pessoa na igreja levantando a mão e cantando e pregando e faz um monte de coisa, mas quando ela é afrontada aqui fora, como que ela reage? Muitas pessoas vão reagir com arrogância, com nervosismo, mas existem muitas pessoas que reagem de outra forma. Às vezes elas são confrontadas, afrontadas por outras pessoas, inclusive por causa do Evangelho, e a pessoa trata aquilo como uma paz muito grande e que muita gente que vai observar aquilo ali vai se sentir tocado, vai se sentir inspirado, porque vai falar assim, nossa, olha só, nessa situação, mesmo nessa situação, a pessoa sendo afrontada, às vezes sendo até humilhada, a pessoa encara aquilo com esperança, com expectativa e consegue às vezes perdoar a pessoa que fez algum mal. Você pode ter certeza que isso vai inspirar outras pessoas, ok? E dando continuidade a isso, eu vou colocar aqui um parâmetro aqui, o qual eu coloquei o seguinte: palavras versus ações. Bom, eu vou dar uma explicação, um exemplo simples, tá? Conheci várias pessoas que dizem que tem muita fé em Deus, e falam glória a Deus, e falam assim, não, vamos colocar nas mãos de Deus. E pessoas normalmente que não têm uma prática nem religiosa, elas falam que acreditam em Deus, mas não tem nenhuma vivência assim, por exemplo, não leem a Bíblia, não vão à igreja, entendeu? É esse tipo de pessoa que eu estou falando. Mas elas dizem que são pessoas que têm muita fé em Deus. E aí, se eu fosse pedir para elas o seguinte, olha, me mostra os frutos da tua fé. Olha, eu tenho certeza que essas pessoas que eu estou falando para vocês agora, elas não teriam o que me mostrar. Porque na verdade, elas têm as palavras para dizer que elas têm fé, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. Mas elas não têm a prática de vida. Tiago, por exemplo, vai falar uma coisa. Tiago capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte, olha, mostra-me tua fé sem obras, que vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Tá? Tiago capítulo 2, versículo 18. O que Tiago estava falando aqui? Na igreja, na época de Tiago, estava entrando muita gente que estava questionando a questão da fé. Não, a fé é isso aqui. Aí outros dizendo, a fé é aquilo lá. E Tiago diz o seguinte, olha, você quer me mostrar realmente tua fé? Me mostra as tuas obras. Porque não adianta você me dizer que você tem fé. Sabe, irmãos? Muita gente fala assim, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. E quando você pede para mostrar os resultados, elas não têm. E por outro lado, tem pessoas que acreditam que a fé é você acreditar em milagres, é você acreditar que, tipo assim, eu vou colocar a mão numa pessoa, ela vai levantar ali, vai ser curada na mesma hora. Isso pode fazer parte da fé, mas isso não é o centro da fé. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17, que é o seguinte, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando eu vejo Paulo falando isso, por exemplo, conhecendo a vida de Paulo através de suas cartas, eu tenho muita certeza do que eu vou te falar agora, apesar de não estar dessa forma no versículo, mas o que Paulo quis dizer é o seguinte, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ouvir não só no sentido de escutar a
palavra de Deus, mas assim, de tornar a palavra de Deus uma prática de sua própria vida. Entende o que eu estou dizendo? Então, se eu digo o seguinte, que eu sou uma pessoa de fé, a minha fé ela vai se externar através de mim. É isso que Tiago está falando aqui no capítulo 2. Por quê? Eu não preciso nem falar de mim mesmo, porque as minhas obras vão falar por mim. Sabe? Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que eu estou caminhando pela rua e vejo uma pessoa, tipo assim, necessitada, passando mal, não sei, alguma coisa assim que está deixando debilitada naquele momento. O que a palavra de Deus me diz? A palavra de Deus me diz o seguinte: olha, amai o próximo como a ti mesmo. Tá? Se a Escritura é o fundamento da fé, e a Escritura me diz que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo, o que eu gostaria para mim? Se eu estou passando de uma situação difícil, o que eu gostaria para mim? Que alguém viesse me ajudar. Então, se isso eu gostaria para mim, e eu devo amar o próximo como a mim mesmo, então eu devo fazer isso pelo meu próximo. Se um irmão da minha igreja está passando uma situação difícil, sabe, e eu tenho recurso para ajudar, qual que é a minha ação com relação a isso que eu estou vendo? Sabe? É de descaso? Ou vai ser de o seguinte: não, eu vou fazer isso aqui para ajudar aquela pessoa, sabe? E aí você torna essa agora palavra, no caso estou falando da palavra de Deus aqui agora, as Escrituras, você torna ela uma prática da sua vida. E aí o que acontece? Você não vai precisar ficar falando eu tenho fé, porque as pessoas vão olhar para suas obras e vão entender a sua fé e vão falar: não, aquele cara, aquela mulher, ele realmente é uma pessoa de fé. E isso, meus irmãos, isso é tornar as Escrituras uma prática de vida, tá? Guardem bem isso. Vai ser sua melhor forma de fazer discípulos. Por quê? Isso que vai inspirar outras pessoas, não é só o que você fala. Eu posso estar falando aqui para você nessa hora, trazendo esse estudo, e não sei nada daquilo que eu estou falando para você. Por quê? Você está me ouvindo falar, mas o que eu posso te apresentar? O que eu tenho na mão para apresentar? Entende? Então é isso que eu quero dizer. E ainda tratando desse assunto de fé, eu me lembro, inclusive que eu fiz a minha anotação aqui, de um episódio bíblico muito conhecido, que é a batalha entre os filisteus e os israelitas, onde aparecem os personagens Davi e Golias. Golias do lado dos filisteus e Davi do lado dos israelitas. Olha só que interessante. O exército filisteu estava todo reunido lá e eles tinham o campeão deles que era Golias. Do outro lado está o exército de Israel. Então eu tinha homens armados, eu tinha homens com equipamento de defesa, né, armadura, escudo, né, sabe-se Deus o que mais lá. Guerreiros mesmo, pessoas preparadas para a guerra. E Golias ficou lá esperando. A Bíblia conta que Golias esperou 40 dias para que viesse um valente de Israel para lutar contra ele. É interessante que é o seguinte, por regra geral, o mais valente de cada reino é o próprio rei. E eu vejo aqui que Saul, né, que era o rei da época, ele mesmo não se manifestou. Ele ficou lá, procura um valente aí para mim. E esse valente ninguém achava, porque aquele pessoal todo lá de armadura, de escudo, de armas, e eles não queriam lutar com Golias, eles tinham medo. O que eu comparo aqui? São as pessoas que dizem ter fé, que tentam mostrar uma aparência de fé, mas na hora que elas precisam fazer algo para provar sua fé, elas não conseguem. E aí de repente me aparece um garoto, pastor de ovelhas, e que só a estatura era tão baixa que não conseguia vestir uma armadura. A espada e escudo com certeza devia ser pesado para ele, porque nem isso ele usou. E ele chega com uma ousadia tremenda. Eu vou ler aqui para você um dos versículos que me marca muito, que Davi fala o seguinte, olha só: tu vens a mim com espada e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão.
Tá? Isso está em 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 e 46. O que acontece aqui? Davi cria no Deus que ele servia. E apesar de Golias ser um gigante e Davi ser um menino, ele fala o seguinte: não, é o Senhor dos exércitos que está comigo. Então hoje o Senhor te entregará na minha mão. Quando Davi parte para a batalha, sem nenhuma preparação estratégica, sem armas, sem escudo, sem armadura, e vence a Golias, ele chamou a atenção de muita gente, e não só daquela época. Para você ver que muitos anos se passam aí para frente, sabe? E hoje nós estamos falando de Davi. Nada, irmãos, isso tem 3.000 e poucos anos. Tá? Eu não me lembro aqui agora exatamente dessa época, mas se eu não me engano foi lá pelo ano 1040, 1030 a.C., talvez até um pouco antes. Tá? 3.000 anos depois, tá? Estamos nós falando da coragem de Davi. Ele não precisou dizer o seguinte: olha, eu sou corajoso, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele fez, e aquilo foi exemplo. Hoje, Davi é inspiração para a minha vida, é inspiração para a sua vida, inspiração até para muitos que nem são cristãos, tá? Porque eu já vi até ateu falar de Davi e Golias. Entende? Como que a inspiração ela veio não pelas palavras, mas pelas ações. Entendeu? Então é isso que nós estamos trazendo aqui hoje. Nós estamos falando de ter ações que inspiram outras pessoas. Ok? E dando continuidade aqui, no meu próximo tópico, eu faço a seguinte pergunta: sou eu inspiração para alguém? Bom, você pode estar pensando isso aí agora. Será que eu sou inspiração para alguém? Será que alguém já olhou para mim e falou assim: nossa, eu queria ser igual a essa pessoa, eu queria fazer algo igual a essa pessoa? Bom, vou te dar uma boa notícia. Com certeza você já foi inspiração não para alguém, mas para muitos, sabe? Então, muitas pessoas, elas acabam nos observando. Muitas dessas pessoas nunca vão te dizer que se inspiraram em você para alguma coisa. Muitas das pessoas que você inspirou nem te conhecem, tá? Nem te conhecem. Mas as suas ações podem alcançar pessoas de longe, de muito longe. E aí eu falo para você, o que você tem feito, sabe? Eu acredito, meus irmãos, que a partir do momento que você tem buscado a Deus, que você tem buscado conhecer as Escrituras, você começa a caminhar pelas Escrituras. E aí você se torna uma pessoa que inspira outros. Isso com certeza. Inclusive não cristãos. Vou dar mais um exemplo. Eu era muito jovem. Eu era novo convertido, mas já tinha uns 2 ou 3 anos de convertido. Agora não me lembro. Me converti no ano de 1991. Fiz 30 anos de convertido esse ano. Agora no início de fevereiro. E um detalhe interessante foi o seguinte: eu tinha minha vida sempre assim, buscando seguir o que está na palavra. Então todas aquelas brincadeiras que meus colegas de escola faziam, eu me afastava daquilo, porque eu sabia que aquilo contradizia ao que a Bíblia diz, e eu me afastava daquilo. E por causa disso eu fui vítima de muito deboche, sabe? Muita gente falava que eu não sabia o que estava fazendo, que estava desperdiçando minha vida, e esses papos que a gente já conhece. Mas um dia um garoto passou por um aperto muito grande, uma situação muito grande, e ele tipo assim, ele estava ansioso para eu chegar na sala de aula. Na hora que eu cheguei, ele me chamou e falou assim: cara, posso conversar com você em particular? Aí eu falei: pode sim. Aí nós descemos, saímos da sala de aula, nós estávamos em aula vaga, e fomos para um lugar que ele me pediu para ir comigo lá, uma sala que estava vazia na hora, e ele me explicou a história dele. E o que ele fez? Ele chegou para mim e falou o seguinte: Rogério, você pode orar por mim? Meus irmãos, ele não acreditava. Bom, era o que ele dizia, né? Ele dizia que não acreditava na oração, que ele não acreditava que eu estava seguindo o caminho correto, porque eu estava seguindo a Bíblia. Mas na hora que a situação apertou para ele, foi a mim que ele veio.
E por que ele veio a mim? Porque eu me mantive firme no meu propósito de seguir as Escrituras, de seguir a palavra. Então, eu posso até, nesse caso, não ter inspirado a ele a ser um servo de Deus. Mas o meu exemplo falou muito com ele. Tanto é que ele veio me pedir ajuda. Entende como essa questão da nossa ação, como isso influencia na vida de outras pessoas e às vezes de quem você nem imagina? Entende? E para concluir esse estudo, eu queria dizer, eu vou mostrar um vídeo aqui agora, de um garotinho que eu vi esse vídeo e eu pedi a Daiane para me passar, porque eu falei assim, vai ser muito bacana colocar esse vídeo nessa aula. Um garotinho, se eu não me engano, acho que tem 9 anos, depois eu vou rever o vídeo, que agora eu esqueci a idade dele, mas ele decidiu ser poeta. Olha a história do garoto. Ele era muito pobre, a mãe numa situação muito difícil, e ele decidiu ser poeta para ajudar em casa. Sabe, irmãos, quando eu vi aquele vídeo, eu me senti assim tocado, sabe, me senti tocado, e com aquilo ali eu me senti inspirado a tentar fazer algo mais pelas pessoas que convivem comigo, sabe? Então dá uma olhada no vídeo aí e presta bem atenção no que esse garoto vai fazer. Vamos ver o vídeo. Mateus, o que te levou a tomar essa decisão a ser poeta? É porque eu quero ganhar dinheiro para me ajudar minha mãe, porque chamo de lesa, e chamo de doida, e chamo de suja. E também eu quero comprar roupa para ela, e eu quero ajudar minha avó, que ela é cega, que nunca ela não viu a luz de dia. E eu quero ser o Brody Bless. Meu poema de hoje diz assim: a rimar esse poema, o alfabeto eu vou usar para contar minha história ao povo deste lugar. Mateus é o meu nome, escrito com letra M. Com 7 anos de idade já tenho a capacidade de escrever o meu poema. Sou filho do interior, com muito orgulho de ser. Não tenho pai registrado, com uma mãe do meu lado, uma avó que me irradia, não tendo a capacidade de enxergar a luz do dia. É normal que todo mundo tenha uma vocação. Vou me tornar um poeta para alegrar esse coração. Todo dia eu peço a Deus saúde para estudar, para seguir na vida e minha família ajudar. Na vida, ninguém é feliz sozinho. Preciso do seu carinho. Não quero amar ninguém. Só quero deixar saudade no coração de alguém. Beleza, vocês entenderam a situação? É tocante o vídeo, porque você vê uma criança preocupada com a sua mãe, né? E aí, quantos de nós adultos, às vezes, não temos preocupação com familiares, com pessoas da nossa igreja? Sabe? Quantas pessoas já passaram, às vezes, pela igreja, não foram nem percebidas ali, porque às vezes pessoas não deram importância para aquelas pessoas. E aí eu vejo no coração de um garotinho, sabe, o incômodo, vamos dizer assim, de ver, né, a mãe naquela situação e pensar o seguinte: eu quero fazer alguma coisa para ajudar minha mãe. E ele pegou o que ele tinha, tentou melhorar aquilo ali, e ele com certeza melhorou, né? Ele aperfeiçoou essa questão da poesia e está fazendo isso para tentar ajudar a mãe dele. Então eu falo para você, uma ação que mexe com muita gente. Você pode ter certeza que muita gente que viu esse vídeo teve a sua vida agora mudada, porque fez muita gente, assim como eu, refletir nas nossas ações. Irmãos, hoje o que nós mais precisamos é ser inspiração para outras pessoas. A nossa melhor pregação, você pode ter certeza, são as nossas ações. Como que nós nos comportamos, como que nós falamos, quais assuntos que nós falamos, como nós reagimos, sabe, diante de uma afronta, sabe, como que nós reagimos diante de uma situação difícil, sabe. Eu acho interessante que tem pessoa que às vezes o mundo pode estar caindo aos pedaços, mas aquela pessoa está sempre sorrindo, aquela pessoa está sempre agradecendo, sabe. E isso realmente inspira muitas pessoas. E eu posso garantir
que a inspiração vai gerar muitos filhos para Deus, com certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, tá? E pense sempre nisso. Eu quero ser uma inspiração para alguém. Amém? Deus abençoe você. E se Deus quiser, nos vemos na próxima aula. Fique com Deus. Até mais.